Bom, continuando a série de vídeos, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos estudar a fundo agora, de fato, né? O movimento retilíneo uniforme, né? Vamos começar, né? Deduzindo a chamada. Vamos primeiro definir, né? O porquê, né? O movimento vai ser retilíneo uniforme, né? Bom, como já foi dito, né? Ele é retilíneo porque o movimento vai se estabelecer através de uma linha, certo? Então ele vai de um ponto A, né, por exemplo, até um ponto B, né? Ele vai trabalhar em cima de um eixo, certo? Aqui. E a gente costuma denotar as posições iniciais e finais como S, tá? Então, por exemplo, a posição final vai ser uma posição S, né? E a posição inicial vai ter uma posição S0, tá certo? Uh, e o deslocamento entre essas duas posições é chamado de ΔS. Né? Esse movimento vai acontecer no intervalo de tempo ΔT. Tá? Claro, só que aqui tem um detalhe. Né? ΔT é uma subtração de t menos t0 também. É uma subtração do tempo final menos o tempo inicial, certo? Mas costuma-se adotar o tempo final, o tempo inicial como zero, que é o tempo de marcação do cronômetro. Restando assim só t mesmo. Né? Além disso, a velocidade nesse movimento é constante. Né? Então, v é constante. Se v é constante, a gente pode usar aquela expressão da velocidade média. A velocidade média é quem? ΔS sobre ΔT, não é isso? Como a velocidade é constante, então a velocidade v é igual à velocidade média do movimento. Tá? Então a gente pode escrever v como ΔS sobre ΔT. Essa é a velocidade no MRU, tá? Só que ΔS sobre ΔT, ΔS, né, é S menos S0, certo? Dividido por ΔT, que a gente já viu aqui em cima que é T. Isso aqui é igual a V, né? Usamos meio pelos extremos, então multiplica aqui em x, né? Eu vou ficar com S menos S0 igual a V vezes T, né? E aí eu escrevo S igual a S0 mais V vezes T, tá bom? Bom, vamos dizer, de equação, né? É isso que você tem para guardar, né? E no geral é isso, né? Então você tem o quê? Você tem a posição do bloco ou do móvel, não sei, a partir da sua posição inicial, que é o ponto que vai começar o seu problema, mais a velocidade, mais a multiplicação, né, da velocidade e um intervalo de tempo. Né? Então, como isso aqui é constante, né, o v é constante, o S0 é constante, então você dá um tempo para mim e eu lhe dou a posição que o móvel vai estar. Né? Por exemplo, imagine que a função horária de um móvel seja dada por 40 mais 5t, com as unidades, né, estando no sistema internacional. Sistema internacional significa que o espaço ΔS, né, está em metros, né, e que o tempo é dado em segundos. Né? Então a velocidade é dada em metro por segundo. Tá? Significa o quê? Ó? Veja, a velocidade do movimento é 5 metros por segundo. Tá? O S0 aqui vale 40 metros. Né? Então, significa o quê? Ele parte do tamanho da posição 40 metros. Né? Então, por exemplo, imaginando aqui um eixo cartesiano, né? Aqui, ó. Imagina que ele parte do 40, né? 40 metros e vai embora. A velocidade positiva significa que quanto tempo passa, ele vai caminhar no sentido positivo do eixo y, tá? Vamos supor que eu quero saber a posição, quanto tempo leva para ele chegar na posição 100 metros. Aqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar S igual a 100. Então, aqui prolongando, né? Vamos supor, no final aqui tem o zero, né? O zero. 0 metros, que é a posição de origem do sistema, né? Para lá ainda tem os valores negativos, tá? Os valores negativos, por exemplo, menos 1, menos 2, né? No eixo. Isso aqui é só um sistema de coordenadas que usamos para se orientar, né?
Então, quando que é 100? Bom, acho que a gente escreve 100 igual a... Você pega a posição S e iguala a distância que você quer. 100 igual a 40 mais 5t. Joga o 40 para o outro lado. 100 menos 40 igual a 5t. Eu vou ficar com 5t igual a 100 menos 40, 60. T igual a 60 sobre 5, que dá 12 segundos. Então, depois de 12 segundos partindo da posição 100 metros, da posição 40 metros, ele chega na posição 100 metros, certo? Essa é a interpretação que você faz do problema. A outra coisa que você tem para ressaltar, né, é que, vamos supor, você pode ter velocidades negativas e posições negativas também. Se você tiver, por exemplo, um S0 igual a menos 30 metros, o que significa? Ele parte da posição 30 unidades, né, depois do zero. Né? Então, por exemplo, imagine que o menos 30 está aqui. Né? Não sei, aqui. Menos 30 metros. Está aqui. Então, enfim. É só isso, né? Não tem nenhuma novidade. Caso a velocidade seja negativa, por exemplo, menos 5 metros por segundo, significa o quê? Em vez dele caminhar para lá, ele vai caminhar agora para cá, entende? Ele vai reduzir o seu espaço, né? Conforme o tempo vai avançando. Então, por exemplo, eu posso ter um móvel com a posição horária S igual a 20 menos 4t. Então, ele parte da posição 20, né? Aqui 20, né? E vai reduzindo o espaço, então ele vai andando para lá, certo? Por exemplo, qual é a posição dele depois de 5 segundos? Para t igual a 5 segundos. Hein? Qual é? Você faz o seguinte, ó. Você vem aqui e escreve S igual a 20 menos 4 vezes 5. E eu vou ficar com S igual a 20 menos 4 vezes 5 dá 20, 0. Então, depois de 4 segundos, ele está na origem do sistema, que é o 0 metros, entende? Essa é a ideia aqui. Então, você entrega um tempo para mim e eu digo a posição dele. Nesse caso aqui, coincidiu com ele passar na origem, que é a posição 0 metros ali, né? Certo? Vamos dizer, acho que de MRU era isso que eu tinha para falar, né? Por enquanto, de problema de tempo e tal, né? Assim, as outras coisas que a gente pode ter é os problemas de encontro também, né? Os problemas de encontro é, por exemplo, vamos supor que eu tenha duas partículas, né? Uma partícula A e eu tenho também uma partícula B, tá? Elas executam um MRU, as duas, tá? Aqui tem o MRU, né? De forma que a posição A é indicada por 30t, né? E a posição B é indicada por 20 mais, vamos dizer, 2t, certo? Aqui. Significa o quê? Essa aqui, né, ela vai ser... não, desculpa, peraí. 20 mais 10t, por exemplo. Né? Significa o quê? A partícula B parte da posição 20 metros. Então, vamos orientar aqui no eixo. Né? Vamos supor que aqui é o zero. Né? Aqui é o zero. 20 aqui, por exemplo. Então, aqui é B. Né? Então, ele parte daqui, vai caminhando para lá com uma velocidade de o quê? 10 metros por segundo, certo? É a velocidade do móvel B aqui. Já o A, ele parte da posição zero. Então, ele parte daqui desses 0 metros. E ele caminha para lá, novamente, certo? Só que ele parte do zero por quê? Né? Porque aqui tem um zero também, certo? 30t só tem 30t mais zero. Então, ele parte da origem do sistema. E aqui ele caminha para lá também com uma velocidade agora de 30 metros por segundo. Tá? Que é o termo que acompanha o t aqui. Ó. Ok? Então, evidentemente, como a velocidade do A é maior que a do B, eles vão se encontrar alguma hora, entendeu? Então, um problema clássico é você perguntar o instante que ocorre o encontro de A e B.
Falar de encontro significa que a posição dos dois é igual. Eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Então significa que o SA é igual ao SB. Ele quer saber o tempo que isso acontece, né? Então podemos fazer aqui, né? A gente faz SA igual a SB. Então eu vou ficar com 30T igual a 20 mais 10T. Joga 10T para cá. Então eu vou ficar com 30T menos 10T igual a 20. O que vai me resultar 30T menos 10T, 20T, igual a 20. Então, acarreta aqui T igual a 20 dividido por 20, que dá 1. Então, depois de 1 segundo, a partícula A encontra a partícula B, né? E aí, o que a questão também pode perguntar é qual é a posição que ocorre esse encontro, né? Qual é a posição S que ocorre esse encontro? Se você quiser a posição S, basta você substituir, né, o tempo t em uma das expressões, porque as duas são iguais, né, nesse tempo. Então, como a posição S dá o espaço, né, de um dos móveis, e eles são iguais, então basta você substituir. Por exemplo, se eu quiser a posição S de encontro, eu posso substituir aqui no SA. Ó. SA vai ser 30t, né? Então é 30 vezes. O instante de encontro é 1 segundo, 30 vezes 1, 30 metros. Tá? Então, eles se encontram depois de 1 segundo na posição 30 metros. Pode ver que no B é a mesma coisa, porque ó, vai ficar 20 mais 10 vezes 1, que dá 10 vezes 1 dá 10, 10 mais 20, 30. Né? Então, dá o mesmo valor de posição de encontro, tá certo? Bom, então, essa aqui a gente chama, né, de solução analítica. Né? Tudo que a gente trabalhou agora é solução analítica. Solução analítica. Né? Analítica por quê? Porque a gente trabalhou com conta, fizemos conta para resolver os problemas, né? Que é como você trabalhou para resolver a lista de exercícios do professor, né? Que ele passou para você. Mas o que eu vou propor é não usar isso, usar agora um computador para resolver os seus problemas aí, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E vamos à próxima, que agora já vai ser a resolução, né, de um problema utilizando a ferramenta do Python, tá certo?